A última fase da restauração não é quando Deus te devolve, é quando Ele muda o teu coração de lugar, quando Ele tira o teu coração de algo e coloca no lugar certo. A palavra diz que Jó perdeu tudo, mas a restauração dele não começou quando os bens voltaram para Jó. Ela começou quando Jó parou de falar da própria dor, quando ele começou a interceder por quem tanto feriu, por quem tanto mal lhe fez. Lá em Jó capítulo 42, no versículo 10, diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Amigos aqui, a Bíblia está sendo até muito boa, né? Porque na história de Jó, esses amigos foram mais inimigos do que amigos. Falaram mal de Jó, questionaram Jó, lançaram acusações, esmoreceram o coração de Jó, mas a palavra diz que Jó orou pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó em dobro tudo que antes possuía. Então, a mudança veio quando ele orou por quem o feriu. Enquanto você ora só por você, o processo continua. Quando você ora sem mágoa, por quem te feriu, por quem te fez mal, aí, meu irmão, o ciclo se fecha, definitivamente. A última fase da restauração, ela é uma fase silenciosa, ela não tem anúncio, ela não tem barulho, ela não tem sinal visível, não tem sinal imediato, mas ela tem uma coisa, a última fase da restauração, ela tem maturidade espiritual, amadurecimento espiritual. Isso é indispensável, isso é inegociável. A trajetória de Jó o levou a esse amadurecimento, levou ele até esse entendimento. Ele fala em Jó 42, né, no livro de Jó, capítulo 42, que ele não conhecia o Senhor, mas ele se arrependia porque o Senhor se revelou a ele e ele passou a enxergar a Deus, não só de ouvir falar. Então ele alcançou um nível de comunhão muito mais profundo. E os desertos da nossa vida são sobre isso. Intimidade com Deus. Autoconhecimento é acima de qualquer outra coisa. Conhecimento de quem é o Senhor, de fato. Deus não restaura pessoas para que elas voltem ao passado. Deus restaura pessoas para que elas não precisem mais do passado. A restauração, ela é um rompimento com o passado. Você precisa entender isso. Porque o passado ele te prende lá. O passado ele te segura. O passado ele te impede de sair. Ele te impede de avançar. Ele te impede de olhar para o presente, de avançar para o futuro. Paulo diz, uma coisa eu faço e agora é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as que diante de mim estão, eu prossigo. É preciso, é necessário prosseguir. E eu não estou dizendo com isso que seja fácil prosseguir. Não é fácil prosseguir. Agora é preciso romper com o passado. Preciso romper com o passado. Por isso que antes do dobro vir, né, de Deus dar a Jó tudo que ele possuía em dobro, Jó teve que soltar a necessidade de explicações. Porque ele queria questionar a Deus. Senhor, por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, eu ouvi uma frase uma vez, e eu repito ela aqui no canal. Para você experimentar a paz que excede todo entendimento, você vai ter que abrir mão de querer entender as coisas. Isso é um fato. Nem tudo haverá respostas, nem tudo Deus vai te responder. Jó fez dezenas de questionamentos para Deus. Deus respondeu com dezenas de questionamentos. Então ele teve que abrir mão, soltar a necessidade dele de entender. Senhor, eu quero entender o porquê, eu quero entender por que isso aconteceu, eu quero entender porque... Não quero entender. Precisa soltar o direito de entender tudo, sabe? Soltar o desejo de ser vingada, de ser vingado. Essa, como eu sempre digo aqui, né? Essa justiça, né? Essa vingança, na verdade, disfarçada de justiça, sabe? Essa roupagem de justiça, mas na verdade é uma vingança. Você quer às vezes, nós queremos muitas vezes, isso é natural, tá, irmãos? Que a pessoa viva o mal que ela nos fez, que aconteça com alguém que tanto mal te fez, a mesma coisa que ela fez contigo. E aqui
ninguém é inocente, todo mundo em algum momento feriu e foi ferido, sabe? A última fase da restauração é quando Deus confia em você de novo. E eu vou te explicar isso, porque eu não estou dizendo não para te dar coisas, sabe? Mas é para te dar autoridade espiritual. É um processo, ele nos amadurece para isso. Eu não estou falando de coisas, eu não estou falando de bênçãos. Hoje se vive um evangelho que só se fala de bênçãos, só se pensa em bênçãos, só se prega bênçãos, mas não se fala de comunhão, não se fala de intimidade, não se fala de salvação, não se fala de identidade espiritual, de autoridade espiritual, não se fala de nada disso. E essas coisas precisam ser resgatadas. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta você viver uma restauração financeira, emocional, sentimental, familiar, de saúde, o que quer que seja, e ir para o inferno? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Se ainda dói, meu irmão, minha irmã, não acabou. Se ainda tem raiva, não terminou o processo. Se ainda há cobrança, a obra ainda está em andamento. Mas quando você consegue abençoar quem te feriu, quem te magoou, aí o Senhor diz, agora sim, agora está completo o processo. Então é necessário avançar as etapas. A última fase da restauração não é receber em dobro, é perdoar em dobro. É retribuir o mal com o bem. E essa é a fase mais difícil, porque ela exige de nós um nível de maturidade, no qual eu me incluo sempre, um nível de maturidade que talvez não tenhamos vivido ao longo da nossa vida toda como cristão. E quando somos provados, que aí realmente aparece. Eu digo que nos desertos Deus ele nos dá testes, né? É que nem a professora chegava na sala de aula, tinha teste surpresa, né? Deus ele nos dá testes para mudar, para mostrar, na verdade, para nós se houve mudança, eu fui moldado, se eu aprendi a reagir diferente, a agir diferente, se realmente o sentimento que há dentro de mim é um sentimento curado, é um coração curado, ou se ainda há mágoas, ressentimentos. Então essa é a última fase da restauração. Seja lá qual for a restauração que você tem buscado do Senhor, a última fase é maturidade espiritual. Esse nível de maturidade é o nível de maturidade que perdoa. Eu vi um vídeo esses dias, eu não tenho acompanhado, não acompanho, não vejo televisão, não vejo esse programa, mas querendo ou não querendo a gente acaba tendo acesso a alguma outra informação. Eu estava falando de um participante do programa do Big Brother, uma participante que foi retirada do programa e ela tinha uma mágoa com uma outra participante durante 10 anos que ela já tinha tido essa rixa, essa rivalidade, mas a mágoa continuava. E aí essa psicóloga estava falando, eu achei bem interessante o vídeo dela, falando, né, sobre essa situação, e ela falando que essa participante foi eliminada, excluída do programa, não sei, e ela é uma pessoa que hoje vive uma vida zen, uma vida, né, de energias positivas, aquela coisa toda de, olha, perdão, de transcendência, né? Hoje eu sou um espírito evoluído, essas coisas todas, né? Que nosso guia de fé e prática é a Bíblia, então, né? Essas coisas que para nós, na nosso entendimento, não tem serventia. Mas na oportunidade que ela teve nesse programa, ela demonstrou o ressentimento e a mágoa que estava ali há 10 anos, ou mais de 10 anos, não sei quando que se deu o problema com a outra participante. Mas isso eu acho que fica bem claro, e aí eu estou trazendo essa situação para poder falar. Olha como que é necessária essa maturidade espiritual, porque às vezes nós nos enganamos, nós camuflamos, nós revestimos um sentimento ruim com algo bom. Não, já está tudo certo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, já superei. Será que houve realmente essa cura? Jó, ele ora pelos seus amigos, ele abençoa os seus amigos. E aí a palavra vai dizer, e virou o Senhor o cativeiro de Jó, quando
este orava pelos seus amigos. Isso é um segredo de vitória. Isso é um segredo de restauração. Orar por quem te feriu. E o Senhor acrescentou a Jó em dobro tudo que antes possuía. Todo mundo quer isso, mas o segredo é quando esse orava pelos seus inimigos. Amigos? Talvez inimigos. No coração de Jó, eu tenho certeza que em muitos momentos eles foram inimigos, mas ele orou por eles. Tome posse dessa palavra. Essa é a última fase da sua restauração. Tá bom? Guarda no teu coração nessa noite de quinta-feira a última etapa antes de você viver o seu milagre. Gostaria de honrar aqui os membros do clube de membros do canal, todos os irmãos que fazem parte desse canal e todos os irmãos que têm semeado nesse ministério. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais a vida dos irmãos. Se você quiser fazer parte do clube de membros, botão assinar. Também sou grato a todos os irmãos que são inscritos aqui nesse canal e por aqui acompanham diariamente as mensagens. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, nessa noite. A paz, Senhor.